Queridos amigos e irmãos em Cristo, que alegria poder estar novamente na Igreja Central do Rio de Janeiro. Já estive aqui algumas vezes e me alegra muito poder estar aqui nessa igreja, e eu quero agradecer o convite feito pelo pastor Marcelo, pelo pastor Charles da associação, e também por reencontrar meu amigo pastor Gilson, sua esposa. Somos colegas de seminário há quanto tempo, não é isso? E o tempo realmente é cruel. O tempo é cruel. Mais de 30 anos isso, amigos. Aqui estamos pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Eu queria louvar a Deus pela sua presença na manhã deste sábado. Louvar a Deus porque o Espírito Santo tocou o seu coração para vir à casa de Deus, para ouvir a sua palavra. E eu espero que nesta manhã o seu coração saia daqui alimentado pelo poder da palavra do nosso Deus, o nosso Criador e mantenedor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria fazer apenas uma rápida alusão aos meus amigos colportores. Eu vou fazer aqui uma breve alusão. Não está no sermão isso aqui, mas eu vou falar rapidamente. Eu não sei se você sabe, mas 2 colportores passaram por aqui na década de 1880. Um deles era George King, primeiro colportor. Deixou literaturas no porto do Rio de Janeiro. Anos depois, em 1892, um pastor que era diretor do departamento de publicações da Associação Geral, seu nome Lawrence Chadwick, veio até o Rio de Janeiro, conhecer a cidade, ver o potencial da cidade, para então enviar o primeiro colportor que viria chegar ao Brasil no ano seguinte. O seu nome, Augustus Stauffer, chegou ao Rio de Janeiro em maio de 1893. Eu quero falar isso porque, amigos, você, eu, cada um de nós estamos aqui na casa do Senhor hoje como parte da obra de publicações. Porque a obra de publicações chegou ao Brasil e foi a pioneira para poder fundar, originar a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E louvado seja Deus pela obra de publicações. Louvado seja Deus por cada ministro da página impressa que dedica o seu tempo, seus dons e talentos para pregar o Evangelho através da página impressa. Em 1894 é enviado para o Brasil William Thurston, que vem com a sua esposa Florence. Eles montam um pequeno entreposto, uma loja próxima ao porto do Rio de Janeiro. E dali então ele enviava literatura para vários cantos do Brasil. E em 1895 chega ao Brasil o primeiro pastor oficial ordenado para cuidar do território brasileiro, que naquela época se chamava Missão Brasileira. Um pastor para cuidar de todo o território nacional. Seu nome, Ruprecht Graf. Ele foi o primeiro pastor. E o primeiro batismo que aconteceu no Rio de Janeiro aconteceu no ano de 1896. A senhora Margarida Jan foi batizada pelo pastor Friedrich Spies, alemão, de Berlim. Assim começa a obra no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. O primeiro adventista batizado foi batizado na cidade de Piracicaba em abril de 1895,
pelo trabalho do compositor Augustus Stauffer. E um dos livros que ele leu foi O Grande Conflito. Depois ele mandou uma carta para o Rio de Janeiro, onde estava William Thurston, e William Thurston mandou para ele esse livro. Esse livro, Caminho a Cristo. Com a leitura da Bíblia, a Palavra de Deus, com a leitura do Grande Conflito, e com a leitura do livro O Caminho a Cristo, aquele jovem de 23 anos, chamado Guilherme Stein Jr., foi batizado nas águas do rio Piracicaba pelo pastor Frank Westphal, que veio da Argentina para realizar o primeiro batismo em solo brasileiro. Assim começa a Igreja Adventista no nosso país, amigos. A Igreja Adventista, ela nasceu num berço de papel e tinta. A obra de publicações está no DNA da nossa igreja. E louvado seja Deus por todos aqueles que trabalham nessa obra. E eu queria aqui me referir especialmente ao pastor Marcelo. Que Deus o ilumine, o abençoe e lhe conceda sabedoria para conduzir esta poderosa obra. Queridos amigos, eu quero agora que você tome a sua Bíblia. Quero convidar a todos vocês para abrir a Palavra de Deus. Vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Mateus, profeta Mateus, capítulo 24. Abramos todos a Palavra de Deus, Mateus capítulo 24. E com a Palavra de Deus aberta, eu quero que você curve a fronte, mais uma vez, para nós orarmos ao nosso Deus. Pai eterno, estamos em Tua casa. Aqui estamos com o nosso coração aberto, disposto a ouvir a Tua voz. E nesse momento, nós humildemente oramos a Ti, para que o Teu Espírito abra o nosso coração e o nosso entendimento para a exposição da Tua Palavra, para a mensagem que Tu tens para comunicar a nós nesta manhã. Abençoe a cada adorador que aqui está, unjas o lábio daquele que falará nesta manhã com a brasa viva do Teu altar, pois oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 3, vamos acompanhar a leitura do texto bíblico. A palavra de Deus nos diz: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém,
que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Essas são parte das últimas palavras de Jesus Cristo aos seus discípulos. Orientações claras e precisas quanto aos eventos finais. Um ponto determinante em toda essa história é de que Deus não faz coisa alguma sem avisar, em primeiro lugar, os seus servos, os profetas, dos quais Jesus é contado o maior de todos. As palavras proféticas de Cristo neste sermão foram proferidas pelo maior de todos os profetas que conhecemos na história da humanidade, Jesus Cristo. Deus tem guiado o seu povo, Deus tem guiado a sua história por meio da voz profética. E nessa manhã eu intitulei a mensagem Ouvindo a Voz de Deus. E eu trago uma pergunta inicial na introdução do meu sermão. Será que a igreja de Deus está ouvindo hoje a sua voz? Será que nós estamos atentos à palavra profética das Escrituras Sagradas? Será que estamos dando ouvidos e estamos dispostos não apenas a ouvir a palavra de Deus, mas também dispostos a obedecer a palavra de Deus, conforme nos foi revelada nas Escrituras Sagradas? Nesta manhã, queridos, eu quero levar todos vocês ao dia 1º de novembro de 1755. Era uma manhã, dia de Todos os Santos. As igrejas na Europa estavam lotadas de crentes, de fiéis. Milhares, centenas de milhares de pessoas estavam congregadas dentro daquelas igrejas. Em uma cidade específica, como conhecemos bem a história, Lisboa, ocorreu um terremoto. Um terremoto de magnitude 9, 10, imenso, a tal ponto de chacoalhar a cidade e em questão de segundos, 60 mil pessoas foram dizimadas, morreram nos escombros. O terremoto teve o seu epicentro no Oceano Atlântico. E dali foi formada uma imensa tsunami, que após a destruição das casas e igrejas, a tsunami veio e lavou a cidade de Lisboa, acabando com toda a cidade. Todas as capitais da Europa sentiram o tremor. O terremoto foi sentido na Ásia, na África, e foi sentido também na cidade do Rio de Janeiro. Sismólogos que estavam aqui no Rio detectaram os tremores daquele terremoto de 1755. As ondas tsunami cruzaram o Oceano Atlântico e foram bater lá no Caribe. 10 horas depois. Tamanho foi a potência desse terremoto. Pastor, por que o senhor está mencionando esta cena? Porque ela está cumprindo a profecia bíblica de Jesus Cristo, de Mateus 24. Haveria terremotos em vários lugares. Mas esse não foi o único evento que começou a marcar o período profético que daria início ao tempo do fim, no qual nós fazemos parte hoje. Em 1776, iniciou-se uma revolução pela independência americana.
e no dia 4 de julho foi proclamada a independência americana. Milhares e milhares de pessoas foram dizimadas, morreram para poder tornar aquela nação independente. Eric Hobsbawm, escrevendo o livro A Era das Revoluções, fala que entre os anos de 1789 até 1848 ocorreram dezenas de revoluções na Europa e no mundo. Foi um momento tremendamente forte, marcante na história de toda a humanidade. Era como se Deus estivesse preparado e pronto para dizer: eu vou colocar o meu dedo na história humana. Preparem-se, porque as profecias estão se cumprindo. Em 1780, dia 19 de maio, aconteceu um grande fenômeno. O sol e a lua perderam o seu brilho. Pessoas na Nova Inglaterra tentaram explicar isso como se fosse um eclipse, mas não. O dia inteiro ficou escuro. Horas e horas e horas, não houve luz do sol. Os animais voltavam para os seus ninhos. Uma clara evidência do cumprimento da profecia bíblica. O sol perderia o seu brilho. A lua também não daria a sua luz. Em 1789, ocorre a grande Revolução Francesa, a queda da Bastilha. Milhares e milhares de pessoas, essa revolução durou 12 anos. Milhares de pessoas foram dizimadas, morreram. A Europa estava em convulsão. E essas revoluções, elas começaram no final do século XVIII e entraram para o início do século XIX. E muitos de nós que aqui estamos hoje, somos descendentes de europeus que fugiram dessas revoluções para o Novo Mundo. O Novo Mundo era o continente americano, da América do Norte até a América do Sul. Muitos de nós que aqui estamos, somos descendentes de pessoas que fugiram dessas revoluções, porque não tinham o que comer, não tinham segurança, abandonaram suas casas, deixaram tudo o que tinha por lá, para vir para o Novo Mundo em busca de terras, em busca de trabalho, em busca de alimento, em busca de segurança. E assim, queridos, um outro episódio que demarca o período profético, ocorreu em fevereiro de 1798, quando o Papa Pio VI é preso pelo general Berthier das forças e do exército de Napoleão. Aquilo foi o elemento mais marcante da história daquele momento na Europa. Como que um papa poderia ser preso e destituído o seu poder? E ele o foi. E sabe quem prendeu o papa? Foi aquela nação que não havia se dobrado ao protestantismo. A única nação na Europa que não aceitou a mensagem do protestantismo foi a França. E Deus usou a França, que tinha diretamente ligação com o papado, para se tornar a nação que iria destituir o poder do Papa. E isso aconteceu, dando cumprimento à profecia de Apocalipse, capítulo 12, dos 1260 anos, de 538 a 1798. Queridos, por que estou falando isso no início da minha mensagem? Para vocês criarem um quadro, para entendermos por que nós, como igreja, estamos aqui hoje. Deus estava conduzindo a história da humanidade, Deus conduz a história das nações. E o interessante é observar que toda a condução divina está registrada, está revelada em Sua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus. Tudo foi profetizado por Deus.
Mas, queridos, enquanto essas grandes revoluções, enquanto esses grandes sinais começam a acontecer na Europa, Deus começa a agir. Por quê, pastor? Porque em face a esses eventos, Deus desperta o coração de pessoas para se voltarem à palavra de Deus, para buscarem o entendimento dos eventos proféticos que estavam acontecendo a olho nu diante deles. E muitos desses homens e mulheres começaram a estudar os livros de Daniel e Apocalipse. Nas igrejas houve grande reavivamento. 2 grandes reavivamentos marcam esse momento, um no final do século XVIII e o outro no início do século XIX. Grandes reavivamentos para que as pessoas pudessem se voltar ao estudo da palavra, se render à revelação profética, para entender como Deus estava guiando o povo naquele momento. E como disse, Deus começa a trabalhar grandes reavivamentos. Em 1793 é enviado à Índia o primeiro missionário estrangeiro. Seu nome? William Carey. Vai pregar o evangelho na Índia. Mas aí vem uma pergunta: mas pastor, se ele vai pregar o evangelho, do que ele precisa? Ele precisa da Bíblia. Como ele vai pregar o evangelho se ele não tem a Bíblia em mãos? Como ele vai falar às pessoas se não tem Bíblia para elas lerem? Deus começa a trabalhar. Como? Dando origem às sociedades bíblicas. São abertas as primeiras sociedades bíblicas. A primeira delas, a Sociedade Britânica, em 1793. Depois a Sociedade Americana, a Sociedade Escocesa. E assim as sociedades bíblicas vão ajudando a difusão da palavra de Deus. Antes que elas existissem, apenas 20% da população mundial podia ler a Bíblia. Quando as sociedades bíblicas passaram a existir, 90% do mundo teve acesso à Bíblia. E hoje, com certeza, toda a população da terra tem acesso à Bíblia pela graça do Senhor Jesus. E Deus continua trabalhando. Assim, com as sociedades bíblicas abertas, milhares e milhões de Bíblias começam a ser distribuídas. Milhares e milhões de Bíblias começam a ser traduzidas para outras línguas. E o Evangelho de Cristo começa a se espalhar para todo mundo. E dessa forma, queridos, não são abertas também sociedades bíblicas, mas são abertas também sociedades missionárias. Pessoas que se inscreviam nas sociedades missionárias para servir a Deus e pregar o Evangelho em outras nações, em outros territórios. E eles saem da sua casa, saem do seu país, sem a garantia de que iriam voltar. Saíam para nunca mais ver os seus queridos. Muitos morreram de epidemias. Muitos morreram de fome. Outros foram mortos, decapitados, perseguidos. Homens de quem o mundo não era digno. Muitos missionários, queridos, entregaram a sua própria vida pela pregação do Evangelho nesse período. E assim, o tempo avança. Dá-se início, o início do século XIX. E quando o século XIX se inicia, por volta do ano de 1833, na noite do dia 12 para o dia 13 de novembro, ocorre uma chuva de meteoros. Essa chuva de meteoros, ela é tão intensa, ela é tão grande, ela é tão poderosa, que nenhum olho que vivia na Nova Inglaterra poderia escapar. Pessoas que já estavam dormindo em sua cama, acordaram pelo brilho e a beleza daquela cena, daquele espetáculo. Aquela chuva de meteoros durou 9 horas, a noite inteira chovendo meteoros,
algo inexplicável. Um físico, escritor chamado William Corliss, estudou fenômenos inexplicáveis, como, por exemplo, dias escuros, durante 880 anos, entre 1091, ano 1091 a 1971. E o que ele descobriu? Que dias escuros já ocorreram em 46 situações diferentes sobre a face da terra. Aquele não foi o único dia escuro, aquele foi um dos 46. Mas, queridos, o que Deus estava preparando com tudo isso? Deus estava preparando um momento especial para fundar uma igreja, para fundar um povo, para fundar um movimento, que seria o seu representante aqui na terra, a igreja remanescente de Cristo. Deus estava preparando todos esses episódios, Deus estava concedendo todas essas evidências, porque Ele estava prestes a fundar um movimento profético, que por sinal, nós chamamos movimento profético. Por quê? Eu lhes pergunto nessa manhã, por que nós chamamos a Igreja Adventista como um movimento profético? Me diga. Porque nós nascemos a partir do cumprimento do quê? De profecias bíblicas. Daniel 8,14, uma delas. Apocalipse 10, Apocalipse 12, Apocalipse 14. Mas há uma profecia na Bíblia que muitas vezes nós não consideramos nem falamos. Qual é esta profecia, pastor? Apocalipse 3, 14 a 22, que fala do quê? Das 7 igrejas. Qual seria a última? Laodiceia. Está na Bíblia. E eu pergunto aos senhores, em que ano se origina a igreja de Laodiceia? Falem para mim, que ano? Nós estudamos isso há pouco tempo na lição da escola sabatina do Apocalipse. Que ano inicia a igreja de Laodiceia? 1844. Exatamente em 1844. A última igreja da profecia. E eu queria lembrar a vocês, em nome de Jesus, nesta manhã, queridos, Deus não apresenta uma 8ª igreja na Bíblia. A 7ª é a última igreja. Quero lembrar você. Se você está esperando que Deus vai fundar uma nova igreja, um novo movimento, isso não está revelado na Bíblia. A 7ª e última igreja, caracteristicamente falando, é a igreja de Laodiceia. E ali no Apocalipse, Deus caracteriza, Deus mostra quais seriam as características dessa igreja. Rico sou, de nada tenho falta, mas não sei que eu sou pobre, cego, miserável e nu. Depois o apóstolo fala, arrepende-te, pois, e compra as vestes da justiça de Cristo. Depois ele fala, compre o colírio para pingar nos seus olhos, para você enxergar a sua própria nudez. Características dessa igreja. Mas, queridos, o que era necessário para Deus fundar uma igreja? Houvesse um movimento, e esse movimento começa com um homem que estava dedicadamente estudando a palavra de Deus. Seu nome, Guilherme Miller. Guilherme Miller começa a estudar a Bíblia em 1816, e ele estuda por 2 anos, ininterruptamente. Depois, em 1821, ele continua estudando a Bíblia, e ele estuda de uma forma tão criteriosa, que ele põe palavra por palavra, verso por verso da Bíblia, e ele não avança para o próximo versículo, sem que ele tivesse a compreensão daquele que ele estava estudando. Esse era o seu método de estudo da Bíblia, a sua hermenêutica. Linha por linha, texto por texto. E ele estudou a Bíblia inteira, com ênfase em Daniel e Apocalipse. Miller começa o seu ministério aos 49 anos de idade, em 1831, e ele prega para multidões, de acordo com os relatos de historiadores. Miller pregou para mais de 100.000 pessoas, só no norte dos Estados Unidos.
Mas tem um detalhe, queridos amigos, irmãos, eu pergunto a vocês, Miller foi o único pregador que pregou esta mensagem? Não. Quem mais pregou esta mensagem? Joseph Wolff pregou a mensagem na Inglaterra, na Itália. Edward Irving pregou a mensagem na Escócia. Tantos outros pregadores pregaram a mensagem em vários cantos da terra. E eu quero lembrar você de uma coisa nesta manhã, querido amigo. Esta mensagem que Miller estava pregando lá nos Estados Unidos e outros no mundo, nesta época, nesse período, foi pregada também na América do Sul. Pastor, quem pregou esta mensagem na América do Sul? O seu nome era Manuel Lacunza, um padre chileno, pregou a volta de Jesus no continente em que pertencemos, a América do Sul. Depois um outro argentino chamado Manuel Belgrano também pregou a volta de Jesus para o nosso continente. Nós ainda não encontramos nenhum pregador que ainda trouxe essa mensagem ao Brasil. É possível que haja alguém que tenha pregado a mensagem de Miller no Brasil. E o interessante é observar que esses pregadores, eles se comunicavam com cartas, escrevendo cartas um para o outro. 75 pregadores estavam pregando a mesma mensagem sobre a volta de Jesus ao redor de 1844, em toda a face da terra. 75 pregadores. Pastor Estêncio, por que nós às vezes só falamos em Miller? É porque esta história é a história que nós mais conhecemos. Mas Miller foi o pregador que mais se destacou dentre todos os outros, porque ele foi o que mais estudou essa temática. Mas haviam 75 outros pregadores. E eu pergunto a vocês, por que havia tantas pessoas pregando esta mensagem? Porque Deus quer salvar a quantos? Deus quer salvar a todos. A todos. Pregaram esta mensagem na Austrália, na Ásia, na Europa, na África, na América do Norte, na América do Sul, em todos os quadrantes, e a pregação deles era uma só: Jesus está voltando, Jesus está voltando, preparem-se, porque Jesus está voltando. Crianças pequenas de 7, 8, 9 anos subiam nas mesas na Escandinávia para poder levar ao mundo a mensagem da brevidade da volta de Cristo. Mas como conhecemos bem a história, amigos, a profecia chegou ao seu cumprimento. Os pioneiros que estavam pregando esta mensagem passaram a semana que antecedia o dia 22, aguardando, pregando, e eles agora começaram a guardar os seus materiais, guardavam a sua Bíblia, guardavam os seus escritos, guardavam as suas anotações, os seus sermões, voltaram para casa, e um abraçava o outro, dizendo: Jesus está voltando, estamos vivendo no limiar da eternidade, vamos aguardá-lo, vamos esperá-lo. E com alegria passaram aquela última semana, em grande expectativa. Mas então, queridos, chega o dia 22 de outubro. Uma pessoa olha para outra e diz: amigo, amiga, esposa, esposo, hoje é o último dia nosso na terra. Se abraçam, se beijam e começam a aguardar o momento da volta do Senhor Jesus. E aguardam até o meio-dia, às 3 da tarde, às 6, às 9, e aguardam até a meia-noite. Eu quero lembrar vocês, talvez você não saiba, mas o dia 22 de outubro de 1844, quando se cumpre a profecia, precisamente de Daniel 8,14, de que o santuário seria purificado, esse dia aconteceu numa terça-feira. Uma terça-feira foi o dia 22 de outubro. E naquela terça-feira, todos tinham a plena convicção de que Jesus estaria voltando nas nuvens dos céus, até a meia-noite. Mas quando viram o relógio bater meia-noite, e Jesus não voltar,
eles caíram em um estado de profunda decepção e desapontamento. Passaram por um desapontamento que você não pode nem sequer pensar ou imaginar. Tamanho foi o desapontamento que eles enfrentaram. Sabem por quê? Porque eles foram zombados, chacoteados. As pessoas que olhavam para eles diziam: ah, olha aí vocês, aguardaram tanto a volta de Jesus, olha vocês. Tiago White, escrevendo uma carta, disse: era como se os demônios do inferno fossem soltos para poder destruir a nossa fé. Tamanha era o ódio das pessoas contra aqueles que guardavam a volta de Jesus. Mas, queridos, Deus não faz coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus não faz coisa alguma sem antes conduzir a história do seu povo por meio das suas manifestações. E agora eu quero que você vá comigo para o dia seguinte ao 22 de outubro. Eu disse, o 22 de outubro foi que dia da semana? Terça-feira. Dia seguinte, uma quarta-feira. Um homem de 29 anos, filho de um fazendeiro imenso, fazendeiro grande do estado de Nova York, estava saindo do celeiro da fazenda de seu pai, na companhia de 2 outros jovens, e eles saíram após orarem a noite inteira esperando Jesus, e eles saíram daquele celeiro, e eles entraram em direção a um milharal, e quando entraram no milharal, eis que um desses homens, chamado Irã Edson, olha para as nuvens, e ao ele olhar para as nuvens, ele vê um insight, ele tem um insight, uma cena, e nesta cena ele vê um episódio, ele vê Jesus Cristo se levantando, saindo do lugar santo e andando em direção até o lugar santíssimo, para dar início a um novo período da dispensação no santuário celestial. Queridos, quando aconteceu isso? No dia seguinte, vem a resposta do que havia acontecido no dia anterior. Hiram Edson toma aquela cena e ele diz: aconteceu exatamente isso. E ele agora começa a conversar com seus colegas. E eles fazem o quê? Voltam à palavra de Deus, a Bíblia. Voltam às Escrituras para poder estudar a Bíblia com maior profundidade, revisar os textos que eles haviam estudado. Vão a Daniel, vão a Apocalipse. E um texto que chama a atenção deles, abra sua Bíblia comigo, Apocalipse capítulo 10, esse era um dos capítulos que eles estudaram profundamente. Apocalipse capítulo 10, eles voltam ao estudo da palavra profética, e eles vão então até o último versículo de Apocalipse 10. Apocalipse 10 e o versículo 11. Então, eles leem esse texto, queridos, e olha o que a palavra de Deus nos diz aqui. Então me disseram, é necessário que o quê? Que ainda profetizes a respeito de muitos o quê? Povos, nações, línguas e quê? A profecia havia se cumprido na compreensão deles, parcialmente. Estavam certos quanto ao evento, mas não estavam certos em relação à data. A data não era aquela, porque Jesus não descreveu o dia da sua volta, para deixar todos em alerta, preparando-se para o seu grandioso dia. 2 meses depois do grande desapontamento, queridos, primeira quinzena de dezembro, Deus aparece a uma jovem, 17 anos. Seu nome? Ellen Gold Harmon, 17 anos. Totalmente combalida, totalmente doente, com pneumonia, tuberculose. Os médicos haviam dito para os seus pais: ela não vai sobreviver, ela vai morrer. Ela escarrava sangue pela boca,
Tamanho era o poder da tuberculose que ela tinha. E um dia, sua amiga Elizabeth Haynes foi à sua casa e disse: Ellen, por favor, vamos até a minha casa para podermos estudar a Bíblia. Elizabeth Haynes faz o convite para ela, e ela diz: amiga, eu não tenho força nenhuma, mas se Deus me der alguma força, eu vou. Então vieram com uma cadeira de rodas, colocaram-na numa cadeira de rodas, e elas então foram empurrando Ellen até a casa dessa garota chamada Elizabeth Haynes. E quando elas estavam ali estudando a palavra, cantando, meditando, orando e estudando a Bíblia, elas se ajoelham no centro daquela sala. E ao elas se ajoelharem ali, queridos, o Espírito Santo de Deus apareceu a ela em uma visão. Notem o que eu vou falar para vocês. Deus fez as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus fez as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus fez as coisas desprezíveis desse mundo para confundir aquelas que não são desprezíveis. Deus usou o material humano mais frágil que ele tinha na terra para renovar o seu dom profético. Ellen White. E aquela garota recebeu a primeira visão. E sabem vocês qual foi o conteúdo da primeira visão? Alguém lembra? A visão do caminho estreito. Ela viu o povo do advento caminhando em direção aonde? Ao céu. Passava uma pessoa por vez. Pessoas desanimavam. Pastor Estêncio, por que Deus concedeu a ela esta primeira visão? Parem para pensar um pouco. Porque há 2 meses atrás, o que eles estavam esperando? Olha bem como Deus trabalha, amigos. Há 2 meses eles têm uma profunda decepção. Agora, 2 meses depois, Deus aparece renovando o dom profético a esta jovem e concede a ela uma visão. E na primeira visão, ele mostra o povo do advento caminhando com firmeza em direção à terra prometida. Mas o que mais chama atenção nesta visão é que Jesus Cristo vai à frente. Jesus Cristo é quem guia o seu povo. Da face de Cristo irradiava a luz que iluminava toda a extensão do caminho, para que ninguém se perdesse. E todos aqueles que mantinham seus olhos fixos em Jesus, começavam o caminho e concluíam o caminho, e ao longo do caminho eles diziam: glória a Deus, porque Jesus nos salvou, Jesus nos salvou. Davam glórias ao sangue de Cristo. Mas, queridos, não pensem vocês que foi fácil e simples ser profetisa num dos momentos mais críticos da história da humanidade. Assim como Deus trabalha, o inimigo contra-trabalha ou contrafaz aquilo que Deus faz. E o que o inimigo fez? O inimigo encontrou várias contrafações. Vou destacar algumas: marxismo, evolucionismo, espiritismo. Todas essas coisas ocorreram no contexto de 1844, quando Deus funda esse movimento. E assim, queridos, Ellen White sofreu tremenda oposição. E eu vou destacar aqui algumas coisas breves para vocês entenderem. Em 1845, ela recebeu uma visão da parte de Deus. Ela recebeu, ao longo de 70 anos, mais de 2.000 sonhos e visões. Ela escreveu mais de 25 milhões de palavras, 100.000 páginas de escritos à mão. Só que eu quero colocar uma coisa: isso não foi uma tarefa simples e fácil. Não foi. E vou falar um episódio. Havia naquela época 2 jovens chamados Sargent e Robbins. Eles eram 2 críticos que criticavam toda a religião e toda a igreja. E um dia eles se encontraram com Ellen White e disseram: aí vai mais uma falsa profetisa. Por que eles diziam isso? Porque nos dias de Ellen White, mais de 200 pessoas se diziam profetas.
Mais de 200 pessoas se consideravam profetas nos dias dela. Esse foi o motivo pelo qual ela não quis ser chamada de profetisa. Ela preferiu ser chamada de a mensageira do Senhor. E naquele dia, esses jovens disseram: aí vai mais uma falsa profetisa. Acusaram-na. Acusaram na rua, nas praças, até que um dia ela se cansou e foi até eles e disse a eles: escuta, vocês não me conhecem para vocês me dizerem que eu sou uma falsa profetisa? Vamos marcar um horário, vamos conversar e eu quero dialogar com vocês para mostrar a vocês o meu ministério. E então marcaram um dia, hora e local, e ela foi com a sua charrete, com a sua amiga. Foram até o local onde haviam marcado. Quando ela chegou na casa, bateu na porta. Onde estavam os críticos? Não estavam lá. Tinham fugido. 20 quilômetros ao sul do local onde eles haviam marcado o encontro com Ellen. Ela subiu no cavalo, na charrete, e desceu. E o cavalo começou a trotar, e ele foi 20 quilômetros até chegar ao local onde eles estavam ali escondidos, fugidos. O cavalo parou, ela desceu, bateu na porta. O irmão Tyre veio atender. E quando o irmão Tyre atendeu, disse: Ellen, você está aqui? Quem trouxe você aqui? O WhatsApp? Facebook? Não, era o Espírito Santo de Deus. Entrou, e eles começaram a cantar, começaram a falar, começaram a orar e estudar a Bíblia, e por um momento, o Espírito Santo apareceu em visão àquela jovem, agora com 18 anos. E ela entrou em visão. E quando ela entrou em visão, aqueles dois críticos começaram a gritar, começaram a falar alto, começaram a cantar, na tentativa de impedir que aquela visão se manifestasse àquela jovem. E eles cantaram e falaram alto, gritaram até o ponto da exaustão. E quando não tinham mais força, se calaram. Ellen White, naquele momento, em visão, ela deu um passo para trás, ela olhou para o céu, e ela então ficou com os seus olhos estáticos, olhando para o céu. Essa era a posição normal quando ela recebia uma visão. O dono da casa, irmão Tyre, vendo a cena, pegou uma Bíblia, e com essa Bíblia gigante, começou a aproximar-se diante de Ellen, que estava em visão. Ele havia ouvido falar que para você testar se um profeta é verdadeiro ou não, ou é falso, chegue a Bíblia perto dele, aproxime-se com a Bíblia próximo dele, para ver o que ele fará com a Bíblia, se ele vai acatar a Bíblia ou vai rejeitar a Bíblia. E foi o que ele fez. E ele pegou a Bíblia, imensa, aberta com duas mãos, e foi chegando perto, bem na altura do peito de Ellen White. E ela, em visão, tomou a Bíblia daquele irmão, uma Bíblia que pesava cerca de 8 quilos, e ela levantou com o seu braço esquerdo essa Bíblia, e ela começou a folhear a Bíblia, e apontar o texto com o seu dedo indicador direito, e ela proferia as palavras que estavam escritas naquele texto. Aquelas pessoas que estavam ali não acreditando no que estava acontecendo, pegaram a cadeira, subiram na cadeira para ver se o que ela estava falando era a posição do texto, era o conteúdo do texto. E queridos, palavra por palavra, sílaba por sílaba, era o conteúdo exato das Escrituras Sagradas. Ela leu mais de 10 textos que falavam sobre a volta de Cristo e o juízo final de Deus. Após esta cena, aqueles homens nunca mais levantaram a sua voz contra Ellen White. Mas eu quero lembrar você de uma coisa. Nos seus 20 primeiros anos de ministério profético, ela recebeu mais de 200 visões públicas. Olha como Deus é maravilhoso. Por quê, pastor? Para poder autenticar o seu ofício profético. O que quer dizer isso? Ela estava numa igreja, de repente, no meio da igreja, com a congregação cheia, ela recebia uma visão, e todos paravam para ver aquele momento, aquela cena.
para que ninguém tivesse nenhuma dúvida. Às vezes ela estava numa campal com milhares de pessoas assentadas, ouvindo a pregação, e de repente, no meio da pregação, Deus aparecia a ela em uma visão, e todos que estavam ali eram capazes de vê-la em visão. Às vezes ela estava num funeral, e lá no meio do funeral, Deus aparecia a ela em visão. Assim começou a história da escrita do livro, O Grande Conflito. Um funeral, começou a visão ali do grande conflito. Assim, ela recebeu 200 visões públicas em meio às pessoas, casas de família, em várias localidades, para que ninguém pudesse duvidar do seu ofício profético. Mas, queridos, essa é a história do surgimento desta igreja, desse movimento, ao qual você e eu pertencemos. Esta igreja tem uma tarefa, tem uma missão. Esta igreja nasceu para ser a última voz profética de Deus na terra. A 7ª e última igreja da profecia bíblica. Esta igreja foi imbuída de uma grande responsabilidade: levar ao mundo o último conhecimento da salvação, do retorno de Cristo a esta terra. E aonde está escrita essa mensagem? Apocalipse o quê? 14, a tríplice mensagem angélica. E esta mensagem, de acordo com o texto, será dada com grande o quê? Com grande poder. Com grande poder. E então virá o fim. Assim será a história desta igreja. No entanto, eu quero voltar ao título da minha mensagem nesta manhã. Será que a nossa igreja está preparada para poder cumprir a missão final que Deus nos confiou? Será que Deus tem de fato um povo que vai se levantar para poder levar ao mundo esse último convite de salvação? Será que nós estamos preparados e atentos à voz profética? Ou será que nós estamos duvidando da voz profética? Ou será que nós estamos com os nossos ouvidos fechados à voz profética? Queridos, estamos vivendo em tempos difíceis. Abra sua Bíblia comigo em Amós capítulo 8. Amós capítulo 8. Versículo 11, queridos. Olha o que diz o texto bíblico, queridos. Atentem à palavra profética nesta manhã. Amós 8:11, a palavra nos diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas do quê? De ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, de norte até oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e o quê? Não acharão. Por que não acharam a palavra de Deus? Porque não deram o quê? Ouvidos à voz de Deus. Fome de ouvir a palavra de Deus. E queridos, abra sua Bíblia em Jeremias. E aqui eu encerro a minha mensagem. Jeremias capítulo 6 e capítulo 7. Jeremias capítulo 6 e 7. A palavra ouvir no livro de Jeremias ocorre 189 vezes. No hebraico é a palavra shema, que quer dizer ouvir. É o verbo ouvir que mais aparece nas Escrituras num livro. É o livro de Jeremias, 189 vezes. Capítulo 6 de Jeremias diz assim: a quem falarei e testemunharei, verso 10, para que ouçam. Eis que os seus ouvidos estão fechados, não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Verso de número 16.
Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho, e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Verso 17: também pus atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem o quê? Não escutaremos. Como está o seu coração, amigo, nessa manhã? Está você ciente de que você está ouvindo a voz de Deus? Capítulo 7 de Jeremias, versículo 23. 7 e 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho, não em metade, mas em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Verso 24: mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno andaram para trás e não para diante. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, nós começamos a andar para onde? Para trás. E o que acontece com alguém que anda para trás? Vai cair. Verso 25: desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei, mas não me destes ouvidos, nem me atendestes. Endurecestes a cerviz e fizeste pior do que os vossos pais. Dir-lhe-ás, pois, todas essas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. Dir-lhe-ás: esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu, e a verdade foi o quê? Eliminada da sua boca. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, as consequências são cruéis. Deus sai da gente, Ele se afasta. A verdade já não está mais em nossa boca, como diz o texto bíblico. O primeiro profeta da Bíblia, quem foi? Quem lembra? Quem foi o primeiro profeta que foi chamado por Deus nas Escrituras Sagradas? Enoque. Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo. Penúltimo livro. Penúltimo livro. Livro de Judas. Versículo 14. Primeiro profeta da Bíblia falando. Versículo 14 de Judas diz assim: quanto a estes foi que também profetizou quem? Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas o quê? Miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer o convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias. Agora, o primeiro profeta na Bíblia recebeu uma visão sobre o quê? A volta de Jesus. Olha que coisa fabulosa, fantástica. O primeiro profeta da Bíblia recebeu uma visão sobre a volta de Jesus, não a vinda ao mundo como homem, mas como o Criador, o Redentor, Jesus. Agora você vai ao último livro da Bíblia, Apocalipse. E quando você vai a Apocalipse capítulo 19, você vai encontrar o quê? A cena da volta de Jesus, só que agora com mais detalhes. Jesus aparece num cavalo branco, na sua coxa tem escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele tem na sua mão uma foice afiada. Portanto, o primeiro e o último profeta da Bíblia deram um testemunho da mesma mensagem, da mesma verdade. Falaram do mesmo evento. Passados 1800 anos, Deus renova o dom profético a uma jovem. E na sua primeira visão, o que Deus revela para ela? A volta
de Jesus. Queridos, sabem vocês por que nós estamos aqui nessa manhã? Nós estamos aqui nesta manhã porque Deus colocou diante de nós uma tarefa sagrada de levar ao mundo o conhecimento do breve retorno de Jesus Cristo a esta terra. Mas, por favor, não fique olhando só para os elementos externos que acontecem no mundo. Os sinais que Jesus descreveu estão claros, são muitos. Mas nós precisamos olhar para os elementos internos que competem à igreja. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ser convertidos por sua palavra e precisamos nos preparar para esta nobre e sagrada missão, que você e eu sejamos usados como poderosos testemunhos nas mãos de Deus para esta missão. É o meu desejo, a minha oração. Amém. Amém.